Olá, para essa aula a gente vai falar sobre colisões elásticas em uma dimensão. As colisões elásticas são colisões onde há conservação tanto do momento como a conservação da energia cinética. Então, toda vez que você vê um problema onde você tenha colisão que seja elástica, você terá a conservação do momento, ou seja, o momento inicial igual ao momento final. Então, se você tem duas partículas aqui, ó, as duas aqui, uma com velocidade inicial e a outra está parada. Então, a velocidade inicial da partícula 2 é zero. Pelo princípio da conservação, então, o momento da primeira inicial é m1 v1i. Tá aqui. Depois da colisão, as duas entram em movimento. Então, o momento 2, ele é a massa da primeira vezes a velocidade inicial da primeira, final, né? Desculpe. O momento 2 é o final, né? Então, mais a massa da 2, velocidade da 2, final. Então, tá aqui. Pelo fato da colisão ser elástica, a energia cinética também se conserva. Então, a energia cinética inicial é só da primeira, ó, m1 v1i ao quadrado sobre 2. Então, isso aqui é o inicial. E o final fica m1 v1 final ao quadrado sobre 2, mais, isso aqui é a situação 2, né? m2 v2 final ao quadrado sobre 2. Então, tá aqui, ó, energia cinética antes, que está aqui, ó, m1v1i ao quadrado, e depois m1v1 final ao quadrado dividido por 2, mais m2v2 final ao quadrado sobre 2, que está aqui. Bom, se conserva, você agora tem duas equações, e aí você tem duas variáveis, que são as velocidades finais, porque a princípio ele te deu a velocidade inicial da primeira, e a segunda que está parada. Então, vamos resolver esse sistema. Então, vou escrever aqui novamente. Eu tenho aqui a conservação da primeira, eu tenho aqui a M1 V1 inicial igual a M1 V1 final mais M2 V2 final. E a outra é M1 V1 inicial ao quadrado sobre 2 mais igual, né? Porque aqui não tem nada, ela estava parada. M1 V1 final ao quadrado sobre 2 mais M2 V2 final ao quadrado sobre 2. Isso aqui pode simplificar. Duas equações, duas variáveis. Eu vou isolar o V2, né, para substituir na segunda. Então, V2 final igual. Passo isso aqui para cá, vou colocar o M1 em evidência. Então, fica assim. M1, V1 inicial, colocou em evidência, e o V1 final. Só passei o M1, V1 final para cá, e aí ficou a diferença entre os dois. Bom, agora eu vou substituir essa equação na segunda. Onde tiver V2 final, que é aqui, eu vou substituir por isso aqui. Então fica assim. M1 V1 inicial ao quadrado igual a M1 V1 final ao quadrado mais M2, vou substituir no lugar aqui,
o V2 final, que vai ficar. Opa, faltou um termo aqui, né? Que eu passei o M2 dividindo. Vamos só fazer uma pequena correção aqui. Por quê? Porque o V2 final tinha um M2 multiplicando, né? Aí eu passei aqui dividindo, ó. Então, M2 que multiplica o V2, onde o V2 é isso aqui. Então, fica M1, M2, como é quadrado, tudo aqui tem que estar ao quadrado. Então, esse termo aqui vai ficar ao quadrado e o parênteses também fica ao quadrado, ó. V1 inicial menos o V1 final ao quadrado. Agora eu vou passar esse termo para o lado de cá, ó. Então fica assim, ó. M1, que vai ter aqui e aqui, eu vou colocar em evidência, fica V1 inicial menos o V1 final. Todos os dois termos estão ao quadrado. Do lado de cá ficou, aqui fica M2 ao quadrado, simplifico esse M2 aqui, então fica M1 ao quadrado por M2. Um desses M2 cortou. E aqui ficou o V1 inicial menos o V1 final ao quadrado. Agora eu vou aplicar o meu conhecimento, ó. Isso aqui é o quadrado da soma, o produto da soma pela diferença. Vamos lembrar lá do fundamental, ó. Quando você tinha assim, ó, A mais B que multiplicava A menos B. Essa multiplicação é A com A dá A ao quadrado, A com menos B dá menos AB. B com A dá menos AB e mais B com menos B dá menos B ao quadrado. Esse aqui corta, que dá A ao quadrado menos B ao quadrado. Então esse é o produto da soma pela diferença. Então eu posso escrever isso aqui desse jeito, ó, M1, como está quadrado primeiro e quadrado segundo, não, quadrado primeiro e quadrado segundo, pode ser V1 inicial ao quadrado, opa, vamos tirar esse quadrado logo, né? Eu já escrevi da forma V1 inicial menos V1 final, que multiplica o V1 inicial mais o V1 final. Igual a M1. Posso simplificar um desses aqui, ó. Tá multiplicando de cá com de cá. Então aqui desaparece esse M1 do lado de cá. Não precisa nem carregar ele. Então ficou M1 por M2, que é um quadrado perfeito, ó. Quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo. Se eu quiser, eu já posso escrever assim. Como é esse menos esse ao quadrado, eu já posso escrever assim, ó. V1i menos V1f, que multiplica ele mesmo, V1i menos V1f. Aqui é o quadrado. Ó, do lado de cá, eu tenho V1i menos V1f, V1i menos V1f. Então, do lado de cá ficou assim, V1i mais V1f. Do lado de cá ficou M1 por M2 e ficou V1i menos V1f. Passo o M2 multiplicando aqui e o M1 multiplicando aqui. Fica assim. M1 V1i mais M2, né? Quem passa multiplicando é M2, ó. M2 V1i, M2 V1f. Igual M1 V1i menos M1 V1f. Ó, V1f aqui e V1f aqui. Passo para cá. E o V1i fica de cá. Então, fica assim. Ó. M2 V1f, que estava aqui. Esse passa para cá. Mais M1 V1f. Lá de cá ficou
M1V1I menos, ó, esse aqui passa para lá, fica M2V1I. Coloca o V1F em evidência aqui, fica assim, ó, V1F, M1 mais M2. Do lado de cá fica assim, ó, V1I em evidência, fica V1I, que multiplica M1 menos M2. Agora eu passo aqui dividindo, eu vou ter assim, V1F igual a M1 menos M2, que multiplica V1I, que é o que está aqui em cima. Passo dividindo M1 mais M2. Então aqui está a minha resposta da velocidade 1 final. Bom, essa resposta aqui, V1F igual a M1 menos M2 dividido por M1 mais M2 vezes V1I. Posso substituir na V2F, que está aqui, ó, V2F. V2F, então V2F é igual a M1 por M2, que multiplica V1I menos V1F. V1I menos V1F. V1F. Agora o V1F está aqui. Eu vou substituir aqui, ó. Então fica assim, ó, V2F igual a M1 por M2, V1I menos V1F, que é, vou colocar aqui de coeficiente, porque eu vou ter que colocar um parênteses aqui, ó, M1 menos M2 dividido por M1 mais M2 V1I. Tiro o mínimo, então eu vou multiplicar esses dois termos por esse aqui. Vai ficar assim, ó, V2F igual a M1 por M2 V1I, que multiplica o M1 mais V1I, que multiplica também o M2, menos, agora esse aqui com esse aqui, ó, V1I com M1 negativo, e esse aqui mais V1I com M2, tudo aqui dividido por M1 mais M2. V1I, M1, V1I, M1 é mais ou até menos, então esse aqui já vai embora, ó. Esse cancela com esse. V1I, M2, V1 e M2 são iguais, então soma. Então, V2F igual a M1, M2, duas vezes M2, V1I, dividido por M1 mais M2. Ó, M2 pode simplificar, a expressão final fica V2F igual a duas vezes M1 V1I dividido por M1 mais M2. E aí está as duas equações. Certo? Tarefa para hoje é reproduzir essas mesmas expressões aqui, tá bom? Então, do mesmo jeito que foi feito, só que com mais detalhes, tá? Mostrando os resultados, colocando como se elas estivessem as duas em movimento, ou as duas paradas. Então,
você escolhe colocando as duas em movimento. Seria assim: eu coloquei a primeira em movimento e a segunda parada. O que você vai fazer? Você vai colocar aqui, ó, a primeira em movimento, aí escolhe a segunda em movimento no mesmo sentido, logicamente com uma velocidade menor, ou em movimento no sentido oposto. Então você vai obter uma expressão matemática que é muito parecida com essa aqui, né? Mas vai ter as diferenças por causa do movimento da segunda, porque nas duas equações você vai ter M1 V1I mais M2 V2I igual tal, né? Ou seja, a minha, eu comecei assim. Tá vendo aqui? Só a primeira tinha um momento e só a segunda tinha energia. No seu caso, ou o caso de vocês, você vai ter o momento inicial da primeira, o momento inicial da segunda. Então, seria assim, ó. Vou até começar para você, ó. Problema? Peraí. Assim, M1 V1 inicial mais M2 V2 inicial igual a M1 V1 final mais M2 V2 final. Então, conservação do momento, conservação da energia, M1 V1 inicial ao quadrado sobre 2 mais M2 V2 inicial ao quadrado sobre 2 igual M1 V1 final ao quadrado sobre 2 mais M2 V2 final ao quadrado sobre 2. Então, já pode simplificar. Isola V2 na primeira e substitui na segunda e chega na sua expressão final. Ok? Então, um bom trabalho.